aqui, saindo da região sul, indo aqui para o sudeste, diretamente para o palco principal do Teatro do Absurdo Brasileiro, que vem sendo os nossos irmãos mineiros lá em Minas Gerais. Nesse caso, agora, pessoal, agora eu repercuto com vocês, realmente um caso de uma adolescente de apenas 14 anos, assassinada na escola por colegas de classe, que vem chocando todo o estado de Minas Gerais, tá, pessoal? E a motivação, segundo a polícia nesse momento, e do próprio agressor, teria sido por inveja. Inveja. A inveja que, como diria Ibrahim Suede, é o mau hálito da alma, né? E teria sido, enfim, realmente uma motivação, enfim, carnal, espiritual, horrorosa, e acabou levando a uma tragédia bizarra dessas. Vamos agora com o nosso Rodrigo Costa, repórter Rodrigo Costa, para saber todas as informações dessa insanidade. Quais são as explicações, ou pelo menos o contexto aí sendo aventado e cogitado? Rodrigo, obrigado pela presença. Obrigado, Marinho. Bom dia para você e para todos que estão e acompanham aqui o Morning Show. A Polícia Civil de Minas Gerais, em conjunto com a Polícia Militar e também com o Ministério Público, divulgou a conclusão das investigações sobre a morte de uma adolescente de 14 anos dentro de uma escola particular na cidade de Uberaba, localizada no Triângulo Mineiro. Esse fato se deu no último dia 8 de maio. E segundo as investigações, o crime foi previamente planejado por 2 adolescentes de 14 anos, colegas da vítima. Um deles entregou um bilhete de sentença de morte instantes antes de atacar essa adolescente. Esse adolescente ele foi apreendido horas depois do ataque, enquanto outro adolescente de 14 anos que teria participado do plano foi apreendido no dia seguinte. A ação do adolescente foi confirmada por imagens de câmeras de monitoramento analisadas pela Polícia Civil. Objetos pessoais dos envolvidos também foram analisados e a apuração indicou que o ataque foi planejado e que a vítima foi escolhida no dia do crime, Mari. O adolescente apontado como o executor das facadas, entrou com a arma na escola, enquanto que o outro menor de 18 anos ajudou a planejar a fuga. Ambos estudavam na mesma sala e se sentavam ao lado da vítima. A investigação descartou motivações como bullying ou misoginia. Segundo o promotor de justiça, o adolescente que esfaqueou a garota alegou que sentia inveja da colega na sala de aula. Os 2 adolescentes continuam internados provisoriamente em Uberaba e devem receber a sentença no mês que vem, Marinho. Triste notícia e um desfecho absolutamente assustador desse caso aqui no Triângulo Mineiro. Inveja, carta, bilhete enviado para colega, tudo isso dentro de uma escola com esses adolescentes de 14 anos de idade. É difícil até achar a palavra aqui, Rodrigo Costa. Obrigado pelos esclarecimentos aqui, pelo menos das informações. E é assustador, é genuinamente assustador como a psicopatia está sendo normalizada, né? Envenenamentos sendo causados ali para resolver disputas familiares. Você vê cada vez mais crimes passionais se multiplicando no território nacional. E agora, por causa de inveja, da alegria alheia, gerando esse caso de esfaqueamento a sangue frio de uma menina que era apontada só como uma pessoa feliz, porque ela expressava ali a alegria dela de viver. Para tentar entender o que pode estar por trás dessa... De novo, é o colapso moral que a gente está vendo aqui nesse país, em algum grau, pessoal. Ninguém melhor que a psicanalista Cíntia Castro, que pode nos ajudar a, talvez, entender esse caso. Tudo bem, querido? Prazer em revê-lo. Obrigado demais pela presença aqui no Morning Show. Menina, de acordo com todos os coleguinhas, se dava bem com todo mundo, tinha amigos, era querida, não foi um caso de bullying, sim uma inveja, assim, visceral, profunda, que acabou levando a uma insanidade dessa. Como é que você viu essa barbárie aqui? Primeiro, obrigada pelo convite novamente. Obrigado. Segundo, é tão triste quando a gente tem que falar de um tema como esse, né? Onde os adolescentes estão se matando simplesmente por inveja. Mas aí a gente tem que separar algumas coisas. O que é inveja e o que é ciúmes. Porque às vezes a pessoa fala, isso é ciúmes. Não. Ciúmes é aquilo que eu tenho e tenho medo de perder. E inveja é aquilo que o outro tem e eu não consigo ter. Perfeito. E aí vai no meu mais profundo, na minha insegurança, naquilo que eu me sinto incapaz de ir atrás. Daquilo que eu olho para o outro e falo, ele consegue me minar com a sua felicidade, com a sua alegria, com a sua popularidade. E aí eu me coloco num lugar tão pequeno que aquilo vai tomando uma proporção tão grande que vai chegando a um ponto de ser um gatilho para um transtorno. Uhum.
onde a gente pode fazer o quê? Um transtorno de agressividade, de caráter, um transtorno antissocial, que a gente vê isso muito em adolescentes, principalmente na escola. Quando a gente fala do âmbito da escola, a gente está falando do quê? De adolescentes. Adolescentes estão em formações. A carga em rede social, a pressão por você ter uma popularidade, para você estar ali ligado a tudo e a todos e ter o seu momento de pertencimento àquilo, faz com que o adolescente ele perca o que é norma, o que é regra. Porque quando ele faz isso, de minar o outro, de destruir o outro para conseguir o seu espaço, ele não percebe, porque ele ainda está em formação, Sim. que ele está ali o quê? Se minando também, né? Delegada Raquel Galinatti, me corrija se eu estiver errado, mas em se tratando aqui, nesse caso específico, o executor menor de idade, isso aí, portanto, seria considerado uma espécie de crime análogo ao homicídio. E a pena máxima para menor de idade homicida é de 3 anos. 3 anos. É isso? Ou até completar 21 anos. É um ato infracional, nem crime. Ato infracional. Menor, a gente nem pode falar pena. Não é nem pena. Não é pena, é uma internação. Perfeito. Obrigado. Então, o que acontece? E para a proteção do adolescente, hein? Sim. É uma medida socioeducativa que vai ser a reprimenda em proteção ao adolescente, respeitando todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode equivaler 3 anos no máximo ou até completar 21 anos. Mas sabe o que remete esse episódio? Remete àquela série Adolescência, em que existiam os incels, o celibatário voluntário e involuntário, que nutriam ódio absoluto pelas meninas e que matam como se fossem realmente nada, essas meninas. Então, aquele ódio nutrido, aquele sentimento de rejeição pelo sexo oposto. É uma loucura. E quando a gente fala em psicopatia e loucura, ela nunca equivale à impunidade. Porque essa psicopatia é uma ausência de sentimentos. E o que eu defendo, Marinho, Pergunta. Desculpa, o que eu defendo é justamente uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para que a gente tenha medidas socioeducativas correlatas. Enfim, agora é importante aqui a gente ter também aqui o respaldo técnico, jurídico aqui para também não restar dúvidas e ser preciso, mas aqui seguir, isso que está me pegando mais aqui, Cíntia Castro, porque a felicidade alheia foi pelo menos o que o executor alegou que seria o fato motivador para ele. Como é que explica a psicologia por trás disso? Porque, para mim, para chegar às vias de fato nesse nível, o sujeito tem que estar muito acabado e destruído internamente para poder se incomodar nesse nível, né? Sim. A inveja, todo mundo em algum momento da vida já chegou a ter contato. E é o único sentimento que ninguém admite que sente. Exatamente, porque socialmente é feio falar eu tenho inveja de você. E as pessoas falam, nossa, como o que você tem é interessante, como eu quero ter, vou lutar para isso. Inveja é um sentimento como outro qualquer. A diferença é quando ele é tratado de forma saudável ou não. Eu posso ter inveja de você e olhar e falar assim, poxa, como ele conseguiu chegar como ser um apresentador? E me forçar a ir por esse caminho e usar você como um espelho positivo na minha vida. Mas eu posso usar a inveja como algo que eu quero destruir, porque eu quero o que você tem, eu quero o que você é, e não tenho a capacidade de chegar nisso. E aí sim, a gente vai o quê? Existe a parte social, a parte política e a parte emocional que tem que ser tratada no ser humano. Sim. E aí a gente vai em cima de vários transtornos. Transtornos, como eu falei, de antissocial, ou de conduta. A gente vai à parte familiar também, que a gente não pode isentar isso. Se eu tenho um lar onde tudo é resolvido de forma agressiva, automaticamente eu vou resolver as minhas questões dessa maneira também. Então, infelizmente... É o meio influencia. Exatamente. Sempre, né? Sabe aquela frase, inveja mata? Opa. Infelizmente, a gente está vendo isso cada vez mais. Vou concordar com a doutora aqui. Uma coisa que ela disse que é interessante. Hoje em dia, as pessoas, através da rede social, os jovens sabem que eles não vão ser presos. Que vai vir alguém e vai dizer, ele tem um transtorno, vamos lá cuidar dele, está tudo bem. Mas e essa jovem que foi morta? E essa família que sofre com isso? Qual é o próximo caso que a gente vai relatar? E os amigos traumatizados lá na escola, né? Tudo. Eu recebi isso, até mesmo mensagem de pessoas que acompanham o nosso programa, o Morning Show. Diversas pessoas, inclusive, relatando esse crime, né? Que a população está chocada lá em Uberaba. Então, quem mora na cidade está um clima, assim, de comoção desde o dia 8, quando foi esse episódio. Mas o que eu gostaria de perguntar para a doutora é assim... Um adolescente de 14 anos, ele já tem discernimento do que ele está fazendo de fato, e por isso a gente poderia também cogitar e até mesmo discutir mais sobre a progressão da idade para que a pessoa seja punida? Sim. Lógico que o jovem está em formação, a gente não pode esquecer disso, mas a gente não pode passar o pano em cima de uma coisa dessa. Você sabe o que é matar.
Você sabe, se alguém te bate, você revida. Chegar e falar com um adolescente de 14 anos, não sabe que pegar uma faca, esfaquear alguém vai matar, aí não, nós estaríamos errados. Quando a doutora fala disso da política, né, da gente e lutar contra, baixar essa idade, a gente vê em outros países, que muitas vezes a criança vai para reformatórios e entre outros lugares, passar por um processo para saber se há uma conduta que ela pode ser liberada para viver em sociedade e aí entender o ato dela, porque muitas vezes falta empatia pelo outro ou não. Então, o que falta para a gente é isso. A gente vê jovens nessa idade falando que são crianças, mas crianças pegam facas, matam, e elas sabem o que elas estão fazendo, porque ela não pega a faca e se mata. Ela vai lá matar o outro. Então, a gente tem que tomar um cuidado nessa linha tênue. Cíntia, eu queria puxar uma questão que você trouxe, que você falou que inveja todo mundo tem, mas aí acaba que, nesse caso, provavelmente tem uma questão de uma insegurança profunda, um sentimento de incapacidade que o jovem marginal aí não conseguiu lidar e virou um assassino. Como detectar esse grau de insegurança doentia num jovem? Porque, como isso aconteceu no ambiente escolar, eu acho que gera um pânico em toda a nossa audiência. Tipo, meu Deus, meu filho que está na escola pode ter do lado um colega psicopata. Seria possível, de alguma forma, a escola identificar que aquele aluno tem um comportamento de uma insegurança, algum tipo de questão que é possível de detectar e de encaminhar de um ponto de vista formativo, psicológico, de tratamento? Seria possível, de alguma forma, isso? Sim, tanto que todas as escolas são obrigadas a ter um profissional da saúde mental para estar acompanhando e vendo o comportamento de cada aluno. Em cima disso, a gente pode ir para os dois lados. A agressividade, que muitas vezes tem, o bullyingzinho, aquela brincadeirinha, o responder para o professor, o cutucar o amiguinho, o jogar o papelzinho, que parece ser inocente, de imediato, à primeira vista, mas não é. Mas também a gente não pode esquecer aquele que é o antissocial, aquele que se exclui daquela roda. Ele também é preocupante. Que mundo que ele está vivendo, o que ele está acarretando? Porque esse eu não tenho acesso à emoção que ele está sentindo. E ele pode ser uma bomba relógio. É hora que vem um gatilho, porque eu tenho aquele que chama atenção, eu tenho aquele que mostra aquilo que eu gostaria de ser. Esse é o universo que eu quero, eu não consigo acessar isso. E automaticamente eu vou guardando. Na hora que vem o gatilho, pronto, ele explode. Doutora, eu tenho uma dúvida, Marinho. Qual a inveja, ela, de uma certa forma, ela é sempre negativa? Quando a gente fala numa inveja positiva, não seria uma admiração? A famosa inveja, não tem a inveja branca, essa expressão? Será que existe? Inveja branca, isso, né? Esse teu prato tá mais bonito que o meu. Pô, inveja branca. Não, inveja é inveja. Inveja é inveja. As pessoas querem colocar cor na inveja, mas não é. Ela Exatamente. é inveja. Mas foi aquilo que eu falei. Você pode usar a palavra inveja, porque você pode colocar inveja, admiração, usar o nome que quiser, mas significa alguma coisa. Eu olho o que você tem, eu gosto daquilo que você tem e quero ter aquilo que você tem. Então, aquilo pode ser construtivo. Eu quero ser a pessoa que mais entende de tecnologia. Quem é a pessoa que eu vou me espelhar? Então, eu vejo toda aquela trajetória da pessoa e tento fazer igual. Mas não seria uma admiração? Também, mas aí vem uma inveja também naquilo, porque é o que o outro tem e eu quero, mas eu não quero destruir o outro. Eu não quero exatamente o que ele tem, eu não quero essa blusa verde com esse tênis. Eu quero simplesmente estar ali apresentando e estar ali, né? Então, a gente tem que trazer como é a realidade. Então, não é aquilo que eu estou vendo como um todo. Sim. Então, a gente tem que saber diferenciar, porque a palavra inveja, ela, por si só, ela é pesada. Socialmente, ela é pesada. Mas simplesmente é querer algo que o outro tem. Um dos maiores colunistas sociais da história do Brasil e do Rio de Janeiro, Ibrahim Suede, falava, né? Inveja é o mau hálito da alma. Nossa, é poderoso. Poderoso e verdadeiro. Não, eu geralmente falo quando eu tô com inveja, quando alguém tá viajando, assim, do nosso grupo. E aí eu falo assim, nossa, que inveja de estar aí. Não, mas aí o que você faz? Trabalha bastante, vê que lugar legal, vai lá, contrata uma agência e viaja, né? Eu vou correr atrás do meu sonho. Então, nesse sentido, ela se torna positiva. O destrutivo é quando eu quero acabar com você para ter aquilo que você tem. Não é ter semelhante a você, e sim aquilo que você é e o que você tem. E aí sim acontece o que, infelizmente, nós estamos falando hoje. Doutora, a gente pode falar que o invejoso é um psicopata? Não. Aí não. também. Não, aí a gente já vai. Mas ele quer destruir o outro? Sim, mas aí que tá. O fato, a psicopatia em si é quando a gente vai para uma outra parte. Porque muitas vezes ele tem um ganho dele, ele tem uma recompensa dele também. Eu não tenho a empatia. Então ele não tem noção exatamente de toda uma sociedade. Eu quero algo e ponto. E vou guardar uma recompensa. Aí a gente vai para o lado, né, da psicopatia. O que a gente está falando é de um transtorno muito grande
que aí sim tem que ser tratado. Aí você poderia falar, mas isso tem cura? Depende. Cada caso é singular, cada pessoa é singular e vai em cima de todo o respaldo que esse adolescente e todo mundo venha a ter. Ô, Cíntia, agora, voltando nesse caso, que a comunidade está chocada, como lidar com esse sentimento dos outros e com o luto dos colegas? Porque imagina, a gente está falando de uma sala de aula de adolescentes de 14 anos que tiveram ao mesmo tempo uma colega morta e um colega assassino. Como lidar com essas crianças? Olha, o que você trouxe é muito importante. Agora é um trabalho para acolher os outros jovens, e não só eles, os professores e todo mundo que faz ali. E cidade toda, né? Todo. Então, agora é um trabalho em conjunto. Preparar esses profissionais que também são humanos e estão chocados com isso. A gente não pode esquecer da dor dele e a perplexidade do que foi ocorrido. E começar a colocar que esses jovens falem dos seus sentimentos, das suas emoções. O que significou? O que você está sentindo? Porque ninguém aqui está para julgar. Eu não quero que você entregue o amiguinho ou não. Eu quero dizer o que você sente. E aí começar a acolher e aí sim, rodas de conversa, de conscientização do que é a inveja. Quebrar isso de tabu, que tantas pessoas têm medo de falar de temas, como se isso eu sou adolescente, o jovem não estivesse pronto, ele está muito mais pronto do que a gente imagina. Então é ter a capacidade de sentar e falar, peraí, está todo mundo sofrendo, estamos todo mundo no mesmo barco. Então o que você sente? Eu também estou sentindo como professor, como diretor, e como a gente pode se ajudar. Abrir conversas e dando apoio, abrir um canal para que esses jovens, os familiares, toda a cidade possa ter, assim, alguém especializado e que alguém que traga um pouco de neutralidade também e acalento para o coração, porque isso vai ficar marcado. Enfim, toda a nossa mais sincera solidariedade a todo o povo de Uberaba, principalmente dessa escola, todo mundo que está traumatizado. No momento onde a gente vai se despedindo de todo mundo que nos ouviu pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, a edição de hoje vai ficando por aqui. Pânico daqui a pouco para vocês e a gente volta amanhã. Tchau! Em frente a gente segue aqui para todo mundo nos assistindo. E fica aqui, né? O pior disso tudo, David Tassa, é saber, ter certeza que no mínimo daqui a 3 anos esse executor vai estar zanzando por aí, podendo ter a chance de encontrar a tão almejada alegria que ele invejava na Melissa. Como é que faz, então, diante dessa loucura, para a gente, enfim, conseguir justificar para a sociedade que merece respostas que a legislação não é essa? Que esse é o país. Que país é esse, né, David? E não é de hoje, né, Marinho? Não é de hoje. Até mesmo as organizações criminosas, elas realmente atraem esses jovens porque sabem que logo na sequência, após cometer um roubo ou qualquer outro gênero de crime, eles vão sair. Mano? O mais triste para mim é que a escola devia ser um lugar de cultivo e florescimento dos sonhos. E a gente está falando de dezenas de estudantes de 14 anos que vão ficar atordoados por um trauma, sem falar, obviamente, da vítima que, no lugar de cultivar o sonho, teve ele completamente cortado pela raiz, né? Ela foi morta. Então é muito triste que a situação nas nossas escolas continue sem conseguir dar condições para que essas sementes do futuro possam florescer, né? Doutora Cíntia Castro, você é diferenciada, já faz parte aqui, enfim, quando você quiser, já vai ser um privilégio poder ter a tua sobriedade e a tua seriedade aqui nas análises, ainda mais num momento tão agudo e difícil como esse. Então, uma consideração final breve aqui pelo andar da hora. Olha, o que eu digo é o seguinte, que a gente não passe a mão nos adolescentes, mas que também a gente acolhe os adolescentes. A gente fala muito de rede social, de tudo isso, mas ninguém está parando para ouvir esses adolescentes para que a gente possa acolher a tempo. A gente não tem que ter a tragédia para pegar e falar, a gente tem que prever isso. Nossos adolescentes estão doentes, a gente precisa parar para olhar. Muito bem colocado. Sempre digo aqui, pessoal, o compromisso, se ele é inegável e inegociável, é porque é isso mesmo. Por aqui no Morning Show, claro, tema pesado, necessário, com toda a seriedade.